E se o amor aparecesse no pior momento possível, no meio de um processo judicial? Júlia só queria proteger o filho, mas acabou cruzando o olhar de Henrique, o juiz do caso. Entre leis, silêncios e sentimentos proibidos, eles vão descobrir que há decisões que nem a justiça é capaz de controlar. Prepare-se para uma história onde nem a lei, nem o destino foram capazes de prever o que o coração estava prestes a decidir. Manhã abafada em Belo Horizonte, o cheiro de café recém-passado se misturava ao ar de hospital. O corredor principal do Santa Aurora ainda vibrava com o som metálico dos carrinhos de medicação e o chiado insistente das máquinas que nunca dormiam. Júlia Fontana terminava o plantão com aquele jeito sereno que enganava quem não a conhecia bem. Enfermeira dedicada, tinha o hábito curioso de cuidar das pessoas como quem organiza a própria alma, no mesmo ritmo paciente, mas cheio de coragem. Enquanto conferia os prontuários, respirava fundo o ar misto de álcool e esperança. No bolso, uma balinha de hortelã que ela sempre guardava para sobreviver ao fim do turno. O relógio marcava quase 7:30 da manhã, e o sol já se infiltrava pelas frestas das persianas, desenhando listras douradas nas paredes claras. Do outro lado da sala, Nara, colega de plantão e sua cúmplice de risadas, guardava as luvas, ainda sonolenta. "Você precisa de férias, Júlia", disse com o cansaço de quem também sabia que férias eram lenda urbana no hospital. Júlia deu um sorriso enviesado, ajeitando o cabelo que insistia em escapar da presilha. "Uai, férias, Nara? Só se for no andar dos milagres." O humor leve entre as duas era o único jeito de sobreviver às madrugadas longas. Mas por dentro, Júlia carregava um peso que o café não disfarçava mais. Fazia semanas que o ex-marido, Daniel, deixava mensagens evasivas sobre a guarda do filho deles, Pedro, de 6 anos. Nada concreto, só ameaças veladas, ditas com o mesmo tom educado que ele sempre usava para manipular sem parecer. No fim do corredor, o carteiro do hospital apareceu com um envelope pardo na mão e um olhar que misturava cansaço e respeito. "Enfermeira Júlia Fontana?" perguntou quase hesitante. Ela se aproximou, limpando as mãos no jaleco. "Sou eu, por quê?" "Tem uma entrega urgente, documento judicial. Precisa assinar." O coração dela apertou antes mesmo de abrir o envelope. Conhecia bem aquele tipo de papel. O timbre, o peso, o silêncio que vinha junto. Assinou devagar, agradeceu com a voz trêmula e voltou ao vestiário. O som dos passos dela ecoou mais pesado do que o de costume. No pequeno armário de metal, o cheiro de perfume barato se misturava com a roupa limpa e o desespero contido. Júlia abriu o envelope e leu as primeiras linhas. Audiência de revisão de guarda, vara de família. Designado o juiz substituto Henrique Battiato. O nome soou estranho, distante, formal. Mas o que vinha depois foi o golpe. Daniel havia pedido revisão da guarda, alegando que ela trabalhava demais e deixava o filho sem atenção adequada. O corpo inteiro dela gelou, não por medo de perder, mas pela injustiça que carregava dentro das palavras frias. O filho era tudo o que ela tinha de mais certo no mundo. Trabalhar não era abandono, era o que mantinha o teto, o pão e a dignidade. A primeira reação foi respirar, a segunda, rir de nervoso. "Claro, Daniel, você sempre teve talento para teatro", murmurou sozinha, fechando o envelope com a calma de quem aprendeu a engolir tempestades de pé. Quando saiu do vestiário, Nara percebeu o olhar distante e quis perguntar, mas Júlia disfarçou. "Tá tudo bem?" arriscou a colega. "Tá, só mais um dia começando", respondeu forçando o sorriso de quem não queria preocupar ninguém. Na portaria, o vento quente da manhã mineira entrou junto com o burburinho do trânsito. Júlia ajeitou a bolsa no ombro, desceu as escadas e pegou o ônibus rumo à escola do filho. No caminho, pensava em tudo e em nada. As janelas abertas deixavam entrar o cheiro de pão fresco e gasolina, um perfume agridoce que só Belo Horizonte tinha. Quando chegou,
Pedro corria pelo pátio com a energia de quem ignora as dores adultas. O menino de sorriso fácil e curiosidade infinita correu até ela com o uniforme amassado e os cadarços desamarrados. "Mãe, você veio cedo", gritou pulando no colo dela. Júlia riu beijando-lhe o rosto. "É, Dr. Pedro, o hospital me liberou por bom comportamento." Ele gargalhou, e aquele som era a única anestesia que funcionava sem efeito colateral. Júlia o deixou na sala, esperou ele se distrair com os colegas e saiu devagar, levando consigo o peso do envelope que ainda latejava na bolsa. No caminho de volta, o ônibus subia a Avenida Afonso Pena, iluminada pelo sol que agora batia forte no vidro. A cidade fervia, e cada buzina parecia um lembrete de que a vida não esperava ninguém. Júlia olhou pela janela, o rosto refletido no vidro, e pensou no nome do juiz. Henrique Battiato. Soava distante, impessoal, mas carregava algo que a intrigava, uma força que ainda não sabia nomear. Deu uma última olhada no envelope antes de guardá-lo de novo. O papel cheirava a destino e a problemas. E ela ainda não sabia que aquele nome, Henrique Battiato, seria o fio que puxaria tudo o que ela mais tentava manter sob controle. Na manhã seguinte, o fórum ainda cheirava a papel molhado de chuva. O piso de mármore refletia o céu encoberto de belo horizonte, e o barulho dos saltos apressados se misturava ao tilintar dos guarda-chuvas se abrindo do lado de fora. Júlia subia os degraus devagar, segurando a bolsa como quem segura a própria respiração. O vestido claro e discreto contrastava com o nervosismo que ela tentava esconder por trás da postura firme. Na cabeça, repetia as palavras da advogada como um mantra. Fale pouco, respire fundo, confie no que é seu. O corredor da vara de família parecia mais frio que o normal, e talvez não fosse o ar-condicionado. Júlia nunca gostou de tribunais. Havia algo naquele silêncio que sempre cheirava a julgamento antes mesmo da sentença. O relógio da parede marcava quase 9 horas quando ela viu Daniel chegar. Ele caminhava como sempre, de terno impecável, sorriso ensaiado e aquele olhar de quem tinha certeza de estar um passo à frente. "Você chegou cedo", comentou sem disfarçar o tom de deboche. "Está ansiosa ou preocupada?" Ela respirou fundo antes de responder. "Nenhum dos dois, só pontual, como sempre." Daniel sorriu, ajustando a gravata com a elegância calculada de quem sabia que cada gesto também era um argumento. O perfume caro que ele usava invadiu o ar como lembrança indesejada. Júlia desviou o olhar para a janela e pensou que, de todos os cheiros do mundo, o dele era o único que conseguia misturar nostalgia e irritação na mesma nota. Um servidor abriu a porta da sala de audiência, chamando os nomes. Júlia entrou primeiro. O som seco da porta se fechando pareceu selar algo maior do que um processo. Atrás da mesa, o juiz Henrique Battiato folheava a pasta com a expressão concentrada de quem pesa cada palavra antes de dizer. Era jovem para o cargo, mas tinha aquela calma que só os que já viram demais conseguem manter. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Por um segundo o tempo pareceu reorganizar o ar entre os dois. Júlia se apresentou, sentou-se com postura serena e manteve as mãos cruzadas sobre o colo, tentando disfarçar o tremor interno. Henrique observava, atento, não ao nervosismo, mas à forma como ela sustentava a própria dignidade. Daniel se acomodou ao lado do advogado, com o mesmo sorriso confiante. A audiência começou. As vozes ecoavam neutras, repletas de termos que só a lei sabia transformar em gelo. Revisão de guarda, ausência materna, interesse da criança. Júlia ouvia tudo com um nó no peito e o rosto impassível. O juiz fazia anotações, e cada palavra dele soava firme, sem pressa. Quando chegou a vez dela falar, o coração bateu forte demais. "Excelência, trabalho há 12 anos no Hospital Santa Aurora. Meu filho tem 5, nunca faltou comida, escola ou amor. Eu não abandonei o Pedro, só aprendi a lutar para que ele tivesse o que precisa." A voz não tremeu. Ela falou simples, como quem confia na verdade. Henrique observava sem interromper,
sem expressão, mas o olhar o denunciava. Havia respeito. E algo mais, difícil de nomear. Daniel, do outro lado, tentava disfarçar a irritação. Com todo respeito, meritíssimo, o problema não é o amor que ela sente, e sim o tempo que ela tem. Ele sorriu com aquela ironia polida. Criança precisa de presença, não só de boletos pagos. Júlia o olhou com um meio sorriso cansado, e o narrador percebeu o humor que resistia até mesmo na raiva. E pai precisa de compromisso, não só de discurso bonito. Disse baixinho, mais para ela do que para ele. O silêncio que se formou foi mais eloquente que qualquer alegação. O juiz desviou o olhar por um instante e anotou algo. Não havia julgamento ali, apenas atenção. A audiência seguiu entre relatórios, certidões e pausas longas. Júlia mantinha o foco, respondia com calma sem se deixar provocar. A serenidade dela começou a mudar o tom da sala, quase como se impusesse um novo ritmo à própria história. Quando o relógio marcou 10h30, o juiz fez uma breve pausa. As partes serão notificadas da próxima data. A voz dele era firme, sem frieza. Júlia assentiu, agradeceu com um leve aceno e recolheu os papéis. Ao se levantar, cruzou o olhar dele de novo. Foi rápido, mas suficiente para registrar um respeito silencioso. Um tipo de entendimento que não precisava de palavras, o olhar de quem vê além das formalidades. Do lado de fora, o corredor voltava ao barulho de passos e portas batendo. Daniel saiu primeiro, ajeitando o paletó e lançando um último comentário venenoso. Você pode ter o hospital, Júlia, mas eu tenho tempo para convencer. Ela não respondeu. Apenas o observou se afastar com aquele ar de vitória que ele tanto cultivava. Sabia que o processo seria longo, cansativo, talvez dolorido, mas não estava sozinha. Lá dentro, Henrique ainda folheava o processo. O nome Júlia Fontana estava sublinhado num dos relatórios. Ele não sabia explicar por quê, mas aquela mulher tinha deixado algo diferente no ar. Não era piedade, nem simples admiração. Era algo mais humano, quase pessoal. Enquanto ele assinava as últimas folhas, um pensamento cruzou sua mente. Rápido, indevido, mas real. Do lado de fora, Júlia caminhava sob a chuva leve que voltava a cair, o guarda-chuva falhando em proteger a papelada e o coração ao mesmo tempo. Mas o olhar de Henrique já havia aberto um processo muito mais perigoso, o do coração. Na tarde seguinte, o hospital pulsava entre sirenes e cheiro de desinfetante. O corredor parecia vivo, cheio de passos apressados, vozes cruzadas e o tilintar dos instrumentos sendo guardados às pressas. Júlia caminhava no meio daquela confusão com a calma de quem já transformou o caos em rotina. A farda branca estava levemente amarrotada, mas o sorriso resistia firme, o tipo de sorriso que os pacientes reconheciam como remédio silencioso. Ela parou diante do leito de um senhor reclamando do almoço e ajeitou o travesseiro com cuidado. Se eu fosse o cozinheiro, também não comeria esse purê, disse, rindo com os olhos. Mas faz parte da terapia, viu? A gente começa reclamando e termina melhorando. O homem riu meio sem fôlego e a cena seguiu leve. Na parede, o relógio marcava quase 4h30. O turno já devia ter terminado, mas Júlia ainda revisava prontuários e checava medicações. Era seu jeito de descansar, cuidando. O hospital, com toda a dureza, era também o lugar onde ela se sentia mais útil e onde, por instinto, deixava menos espaço para pensar no que doía. De repente, o som dos passos desacelerou. Um terno escuro cruzou o corredor, destoando das roupas brancas ao redor. Júlia levantou os olhos, surpresa. Henrique Battiato caminhava ao lado da diretora administrativa, ouvindo atentamente as explicações sobre um projeto de parceria jurídica entre o fórum e o hospital. A presença dele parecia deslocar o ar, não pelo cargo, mas pela tranquilidade com que observava tudo. Por alguns segundos, ela o viu sem ser vista. Era estranho enxergar o mesmo homem da audiência ali, em outro contexto,
sem a formalidade da toga, sem as paredes frias do tribunal. O olhar dele, antes severo, agora parecia curioso, mais humano. Júlia, esse aqui é o Dr. Henrique, disse a diretora, apresentando com naturalidade. O juiz responsável pelo programa que vai revisar os atendimentos dos casos judiciais. Ela estendeu a mão, firme, sem hesitar. A gente já se conhece, de certa forma. Henrique segurou a mão dela e respondeu com um leve sorriso. De certa forma, sim, e espero que dessa vez sem testemunhas. A diretora riu, alheia à tensão sutil que se formava no ar. A conversa seguiu prática, profissional, mas os olhares trocados carregavam algo que escapava ao protocolo. Enquanto a diretora se afastava para atender o telefone, Henrique observou Júlia se inclinar sobre uma criança com o braço enfaixado. O modo como ela falava com o menino era simples, quase musical. Tá vendo? Essa faixa é igual uma capa de super-herói. Só os fortes usam. O garoto riu encantado, e o juiz ficou parado, sem perceber que sorria também. O humor leve dela contrastava com o ambiente estéril. Era como se conseguisse encher de cor o lugar que o desespero tentava apagar. E talvez fosse isso que mais o impressionasse. A força serena, o jeito de fazer o mundo parecer um pouco mais suportável. Pouco depois, um menino de 5 anos surgiu no corredor com um desenho amassado nas mãos. Era Pedro, o filho dela, que vinha com a avó toda sexta buscar a mãe. «Mãe, olha o que eu fiz para você», disse correndo até ela. Júlia se abaixou e o abraçou apertado, esquecendo o resto do mundo. «Meu artista favorito. Esse desenho vai direto para a geladeira». Henrique observou a cena à distância, discreto. O menino parecia cheio de vida, e o jeito como Júlia o olhava dizia mais do que qualquer defesa em papel. Não havia dúvida nem ausência. Havia amor em estado puro, daquele tipo que não se defende com argumentos. Dona Lídia, a mãe de Júlia, apareceu logo em seguida, sorrindo com a praticidade de quem já viu de tudo e ainda consegue rir. «Vamos, moça, que o feijão tá no fogo», cumprimentou Henrique com um aceno curioso. «O senhor é o tal juiz? Olha, se for para julgar essa menina, já vou avisando que ela é teimosa, mas boa gente». Júlia suspirou, rindo. «Mãe». «Ué, tô mentindo?» retrucou Lídia, piscando com cumplicidade. Henrique não conteve um leve sorriso. «Acho que isso já entra nos autos, dona Lídia». «Então anota aí. Ela é boa de coração, mas ruim de descanso». O corredor inteiro pareceu respirar mais leve, com aquele humor doméstico. Júlia agradeceu o gesto com o olhar, e o juiz apenas respondeu com um aceno sutil, mantendo a compostura. A tarde foi passando devagar, e o som do hospital se misturava com as últimas gotas da chuva batendo na janela. Henrique se despediu com um cumprimento educado, prometendo voltar para revisar os relatórios do projeto. Júlia assentiu, tentando disfarçar o incômodo doce que o reencontro deixava. Enquanto ele caminhava para o elevador, ela percebeu que algo dentro dela tinha mudado. Não sabia se era curiosidade, alívio ou perigo. Só sabia que aquele homem carregava algo que mexia com o que ela jurava ter blindado. Do lado de fora, o céu de Belo Horizonte clareava de novo, e um raio tímido de sol atravessava o vidro, iluminando o corredor como se quisesse destacar aquela cena. E aquele encontro à toa seria o primeiro de muitos que o destino já havia carimbado. 2 dias depois, o cheiro de pão de queijo tomava a Savassi, enquanto o juiz folheava papéis num café de esquina. Henrique Battiato tentava se concentrar no relatório de parcerias do hospital, mas as letras pareciam flutuar na página. O barulho das xícaras, o burburinho das conversas e o som distante de uma sanfona em algum rádio velho criavam uma trilha sonora que o distraía. Ele ajeitou os óculos, olhou o relógio e pensou que, em tese, aquele seria um dia comum. Mas o destino nunca respeita agendas. Na calçada, Júlia caminhava com uma pasta azul de exames nas mãos. Tinha acabado de sair do hospital, o cabelo preso de qualquer jeito e o humor dividido entre o cansaço e a pressa. Quando passou em frente ao café,
Um reflexo familiar chamou sua atenção. Reconheceu o rosto do juiz quase sem querer, concentrado, sério, mas com um ar menos rígido do que na audiência. Por impulso, entrou. O sino da porta tilintou e ele levantou o olhar. Júlia hesitou por um segundo. Depois sorriu com a naturalidade de quem disfarça o imprevisto. Doutor Henrique, não sabia que o senhor frequentava o mesmo território dos mortais. Ele riu, surpreso com a espontaneidade. Às vezes, o café ajuda mais que o Código Civil. Ela se aproximou equilibrando a pasta e o sorriso. Então somos colegas de vício. Henrique apontou a cadeira à frente e ela aceitou o convite. O garçom trouxe 2 pães de queijo fumegantes e 2 xícaras de café preto. O aroma tomou o ar como um abraço mineiro. Por alguns instantes o silêncio entre eles foi confortável. Júlia olhou pela janela e comentou quase brincando. Curioso, né? A gente se encontra mais fora da audiência do que dentro. Coincidência, respondeu ele, mas a palavra soou mais como desculpa. Ela falava com leveza, mas os olhos entregavam uma pontinha de provocação. E ele, que sempre soube argumentar com precisão, pela primeira vez não encontrou palavras rápidas. Henrique desviou o olhar para o caderno de anotações. Tenho vindo aqui revisar relatórios do hospital. É parte do projeto novo. Imagino, ela brincou. Mas será que o relatório menciona a quantidade de café necessária para manter um juiz acordado? Não oficialmente, respondeu sorrindo, mas já posso anexar como anexo confidencial. O humor entre os dois era natural, sem esforço. Havia algo reconfortante naquela troca, como se, por um instante, os dois pudessem ser apenas pessoas. Nenhum cargo, nenhuma toga, nenhum processo no meio. Quando o garçom se afastou, o olhar dele repousou por um instante no rosto dela. O tempo ali parecia caminhar mais devagar. Júlia notou e desviou o olhar, mexendo na colher com o açúcar que nem pretendia usar. Sentiu o calor subir ao rosto. Disfarçou com um comentário leve. O senhor olha para as pessoas como quem lê sentenças. Henrique sustentou o olhar. E a senhora fala como quem já aprendeu a cumpri-las. O riso dela veio fácil, sincero, e o dele contido, mas real. Pela primeira vez ele entendeu que o respeito que sentira na audiência tinha se transformado em curiosidade. E curiosidade, às vezes, é o primeiro passo para o perigo. Do lado de fora, o trânsito aumentava. As buzinas se misturavam ao canto de um vendedor ambulante e a tarde se arrastava em ritmo preguiçoso. Dentro do café, o mundo parecia suspenso. Júlia contava uma história engraçada de um paciente que insistia em pedir alta só para assistir ao jogo do Cruzeiro. Henrique ria, quase esquecendo que tinha uma reputação a zelar. O senhor devia rir mais, comentou ela. Dá menos medo. Eu não assusto tanto assim. Ah, doutor, o senhor tem cara de quem manda prender até pensamento. Henrique baixou o olhar, rindo em silêncio. Ela dizia aquilo sem malícia, mas o riso dele veio acompanhado de um brilho discreto, quase imperceptível, que denunciava um desconforto bom. O tipo que faz a gente lembrar que ainda está vivo. O relógio da parede marcava quase 6 da tarde, quando a conversa foi interrompida por uma ligação do fórum. Ele atendeu, falou baixo, e o semblante mudou. Preciso voltar, disse guardando os papéis. Um parecer urgente. Entendo. Júlia se levantou junto. Eu também tenho plantão daqui a pouco. Por um instante, os dois ficaram lado a lado na calçada. A chuva fina começava a cair e o cheiro de pão e terra molhada se espalhava. Ele abriu o guarda-chuva e, sem pensar, inclinou-o um pouco sobre ela. Obrigada, meritíssimo, brincou. Mas prometo que não vou processar se eu molhar o ombro. Nesse caso, acho que prefiro perder a causa. Os dois riram, e o som foi engolido pelo barulho do trânsito. A rua estava cheia, mas o instante parecia só deles, breve, contido e perigoso na medida certa. Henrique a observou atravessar a rua, o cabelo um pouco solto, o passo firme, e percebeu que, por mais que tentasse manter as linhas da ética bem traçadas, algumas histórias insistiam em borrar as margens. Ele respirou fundo,
tentando retomar o ar de juiz inabalável. Mas era tarde demais. A fronteira invisível entre o certo e o desejado já não parecia tão clara. E ele só não percebia que a linha entre ética e desejo já começava a desaparecer diante dela. Na noite seguinte, o som distante de trovões ecoava quando Daniel bateu à porta. A casa estava silenciosa. O relógio da parede marcava quase 10 horas. Júlia acabava de colocar Pedro na cama quando ouviu as batidas secas, o tipo de som que o corpo reconhece antes do medo. Abriu a porta com cuidado. Daniel estava lá, o mesmo terno impecável, o mesmo perfume caro e o mesmo sorriso calculado de quem chega com um objetivo escondido. Trazia um envelope debaixo do braço, protegido da chuva fina que insistia em cair. "Boa noite, Júlia. Vim deixar uns documentos", disse com a voz mansa que sempre vinha antes do golpe. "A essa hora, Daniel, o fórum não faz plantão, sabia?" Ele sorriu, satisfeito com o sarcasmo dela. "Achei melhor te mostrar pessoalmente. Não quero que você diga depois que não te avisei." O envelope pesava nas mãos dele. Júlia hesitou, mas pegou. Dentro havia cópias de e-mails, impressões de redes sociais, mensagens recortadas. Nenhum documento oficial. Apenas fragmentos. Eram trechos de conversas antigas, fotos de plantões, comentários soltos, tudo costurado com aparência de verdade. "Isso aqui prova o que eu disse." A voz dele saiu calma demais. "Você vive sobrecarregada, deixa o Pedro mais tempo com a sua mãe do que com você. O juiz precisa entender o que está acontecendo." Ela passou os olhos pelas folhas. Não havia falsificação, mas manipulação. As legendas trocadas, os horários distorcidos, os prints fora de contexto. O tipo de malícia que suja sem deixar digitais. "Então é isso?" perguntou. "Vai tentar vencer distorcendo a verdade?" "Eu só quero o que é melhor para o nosso filho", respondeu ele, ajeitando a gravata. "E se para isso eu tiver que mostrar o que você finge não ver, vou mostrar." O trovão estourou lá fora, e o reflexo do relâmpago riscou o rosto dele por um instante. Júlia sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. "Você sempre foi bom com palavras, Daniel. Pena que usa para atacar, não para ensinar o Pedro. E você sempre foi boa em parecer calma. Vamos ver quanto tempo isso dura quando o juiz ler tudo isso." Ela se virou, caminhou até a mesa, pegou o celular e ligou. "Boa noite, doutora Carmen. Daniel acabou de passar aqui com uns recortes e prints distorcidos." "Sim, do processo. Amanhã cedo te entrego tudo, tá?" A advogada respondeu com firmeza do outro lado. "Fique tranquila, Júlia. Vamos desmontar item por item." "Obrigada, doutora. Boa noite." Desligou e olhou para ele. O rosto dela estava sereno, mas o olhar tinha a força de quem já não se deixava manipular. "Sabe, Daniel, você devia investir esse talento todo em algo mais nobre. Manipular é fácil. Difícil é criar. Eu sigo criando. Uma vida, um filho, uma paz." Por um momento ele perdeu o sorriso. "Continua com as frases de efeito, né? Pena que o juiz não se apaixona por boas intenções." "Ainda bem", retrucou. "Porque eu não estou tentando conquistar o juiz. Estou tentando manter a verdade de pé." Daniel franziu o senho, como quem sente o controle escorregar. "Você está confiante demais para o tamanho do problema que tem." "Tás, é que eu aprendi a diferença entre medo e prudência", respondeu sem hesitar. "E aprendi que gente vazia fala alto para parecer cheia." Ele ficou em silêncio por um instante, apenas observando. Depois, deu meio sorriso. "Você pode achar que está vencendo, Júlia, mas ainda não leu o próximo capítulo." Ela abriu a porta. "Pois escreve bem, porque esse eu pretendo revisar linha por linha." Daniel saiu sem olhar para trás. A chuva engrossava, e o som dos trovões se misturava ao de um cachorro latindo na rua. Júlia trancou a porta e encostou a testa na madeira, respirando fundo. O coração ainda batia acelerado, mas o medo já tinha virado convicção. Foi até o quarto, olhou Pedro dormindo com o travesseiro abraçado e o desenho colorido colado na parede. O filho era o lembrete vivo do porquê de suportar tudo aquilo. Sentou-se na beira da cama com um envelope nas mãos. As folhas estavam úmidas pelas gotas da chuva que entraram junto com Daniel.
Aquele papel parecia pulsar, como se guardasse o veneno do que ele ainda seria capaz de fazer. Pegou o celular e gravou uma nota de voz curta, como quem deixa um recado para si mesma. Respira, Júlia. Ele joga com insinuações. Você joga com fatos. E a verdade não precisa gritar para vencer. Um sorriso cansado escapou. O tipo de sorriso de quem se reconhece viva mesmo no meio da guerra. A luz piscou por causa da tempestade. Júlia fechou o envelope e o colocou na pasta azul, junto com os documentos reais do processo. Encostou no sofá, cobriu-se com a manta e ficou ouvindo o som da chuva no telhado, até que o barulho se misturasse com o cansaço. Ela achava que o pior já tinha passado, mas Daniel estava prestes a provar que ainda sabia como atacar onde doía mais. Na tarde chuvosa seguinte, o café fechava as portas quando eles ficaram frente a frente. O toldo tremia com o vento, e o cheiro de café recém-passado se misturava ao perfume úmido da chuva. As luzes baixas criavam uma penumbra acolhedora, o tipo de cenário em que o tempo parece se encolher. Henrique estava ali, esperando, o terno escuro molhado nos ombros, o semblante dividido entre cansaço e decisão. Júlia chegou poucos minutos depois, com o guarda-chuva pingando e o olhar indeciso. Nenhum dos dois tinha planejado aquele encontro, mas o destino, como sempre, parecia disposto a insistir. Você escolheu um ótimo dia para conversar, ela disse, tentando disfarçar a tensão. Eu não escolhi o dia, respondeu com voz baixa. Só não consegui mais adiar. Ela sentou à frente dele. Por um instante, o som da chuva foi tudo o que existiu. As mãos dela tremiam de leve quando tocaram a xícara ainda quente, e ele notou. Está tudo bem? Perguntou. Daniel apareceu ontem. Ela sorriu de canto, um sorriso sem graça. Trouxe um show de ameaças disfarçadas de documentos. Henrique apertou o maxilar, visivelmente irritado. Ele não tem o direito de ir até sua casa. Tem, se for para me provocar, e sabe fazer isso bem. O olhar de Henrique mudou. Deixou de ser profissional. Havia indignação, proteção e algo mais. Algo que não cabia na toga. Ela percebeu, e por um momento os dois se calaram, presos num silêncio carregado demais para ser neutro. O relógio do café marcava quase 7 da noite. Lá fora, o trânsito da Savassi seguia, indiferente ao turbilhão que se formava ali dentro. Henrique tirou os óculos e passou a mão nos cabelos úmidos. Júlia, eu preciso te dizer uma coisa. Eu imagino, respondeu sem olhar diretamente para ele. Eu pedi meu afastamento do caso. As palavras ficaram suspensas no ar. Júlia levantou os olhos devagar, tentando entender. Como assim? É o certo. Ele falava baixo, quase num sussurro. Depois da visita ao hospital, das conversas, eu percebi que já não tinha a distância necessária. Você virou mais que um nome num processo, Júlia, e isso me impede de julgar com clareza. Ela ficou em silêncio por um instante. O coração batia rápido demais e o barulho da chuva pareceu aumentar. Então é isso? Murmurou. A ética manda mais que o coração? Às vezes sim, principalmente quando o coração começa a trapacear as regras. Júlia sorriu, triste. Que o senhor sempre joga limpo, né? Tento, mesmo quando perco. O olhar dele se cruzou de novo, e tudo o que estava calado encontrou espaço naquele instante. A mesa entre eles parecia pequena demais. Bastaria um movimento, um segundo, e a distância desapareceria. Henrique respirou fundo. O ar estava carregado de café e desejo contido. Júlia, ela levantou o olhar. Eu sei. As palavras pararam ali, no meio da tempestade. O silêncio se estendeu, intenso, denso, bonito e impossível. A vontade de aproximar-se era clara, mas o que pesava mais era o medo de perder o pouco que ainda era certo. O garçom avisou que iam fechar. Os dois riram baixo, sem graça. Júlia pegou o guarda-chuva, tentando retomar a leveza. Então é isso. O juiz se afasta, a enfermeira continua, e a vida segue fingindo que não percebe o que ficou no ar.
Henrique se levantou. Eu não queria que fosse assim. Nem eu. Mas talvez o certo e o justo não sejam sempre a mesma coisa. Julia a acompanhou até a porta. A chuva engrossava, o vento levantava o cheiro da rua molhada. Por um segundo ficaram ali, lado a lado, embaixo do mesmo toldo. Cuidado para não se molhar. Já me molhei faz tempo. Ela riu, o olhar marejado. Henrique estendeu a mão quase num reflexo. Os dedos roçaram de leve os dela. Foi rápido, mas suficiente para acender um arrepio que nenhum deles conseguiu disfarçar. Ela ergueu o rosto, e os olhares se encontraram com a intensidade de quem sabe que aquele quase toque já tinha ido longe demais. Por um instante, o mundo pareceu se resumir àquele centímetro que ainda os separava. Bastava um passo. Bastava um segundo. Mas a razão falou primeiro. Henrique recuou, os olhos firmes e cansados. Se eu ficar mais um minuto, vou errar 2 vezes. E se for um erro bom? Perguntou, num tom leve, mas com a voz embargada. Ele sorriu sem alegria. O problema é que os erros bons custam caro demais. Julia assentiu, segurando o guarda-chuva com força. Então é melhor sair antes que a conta venha. Ela atravessou a rua debaixo da chuva, o som dos passos misturado ao barulho dos carros. Henrique ficou parado observando. O coração pesava como chumbo. O toldo balançava, o vento frio entrava pela porta entreaberta e o cheiro dela ainda pairava no ar. Ele fechou os olhos por um instante, tentando guardar o pouco que podia sem cruzar a linha que jurou respeitar. Naquele fim de tarde encharcado, nada foi dito, mas tudo ficou entendido. A distância que os separava era feita da mesma coisa que os unia: o medo de perder o que restava de si. O que nenhum dos dois quis admitir é que o afastamento seria o início da queda. 3 dias depois, o céu de Belo Horizonte desabou em chuva grossa sobre a Savassi. As ruas viraram rios apressados. Os faróis se refletiam nas poças e o som da água batendo nas marquises formava uma sinfonia inquieta. Julia atravessava a calçada com o guarda-chuva virado pelo vento, tentando proteger a pasta azul com os documentos do hospital. Cada passo era uma batalha entre o asfalto escorregadio e o coração que insistia em correr. Do outro lado da rua, sob o toldo de uma livraria, Henrique observava o temporal. Estava de volta à cidade para assinar os papéis finais do projeto social que havia deixado inacabado. Não esperava encontrá-la ali tão de repente, atravessando a chuva com o mesmo olhar determinado que o perseguia em lembranças. Por um instante, esqueceu do que tinha vindo fazer. Quando a viu tropeçar no degrau da calçada, correu sem pensar. Segurou o braço dela antes que escorregasse. O toque foi rápido, mas suficiente para trazer de volta tudo o que tinham tentado enterrar. Meritíssimo! Até o tempo resolveu conspirar? Ela disse, tentando disfarçar o tremor com humor. Parece que a chuva sabe o que a gente evita dizer. Riram, mas o riso veio tenso, carregado de tudo que ainda restava entre eles. A água escorria pelos cabelos dela, e ele ofereceu o próprio paletó. Julia hesitou. Depois aceitou, sentindo o tecido quente e o cheiro discreto de colônia misturado à chuva. Pensei que tivesse ido embora para sempre, murmurou sem coragem de olhar diretamente para ele. Também pensei, respondeu, mas certas coisas não cabem em relatório. Ficaram em silêncio por alguns segundos, observando as gotas caírem com força na rua. O barulho da cidade parecia distante, e a chuva, em vez de separá-los, os cercava como uma parede invisível. Henrique tocou o rosto dela, afastando uma mecha molhada. O gesto simples virou confissão. Ela fechou os olhos e o tempo parou. O som da chuva virou música, o vento virou respiro, e o mundo inteiro se resumiu a 2 corações em desacordo com a razão. O beijo veio como se já existisse antes, esperando apenas o instante certo para acontecer. Lento, intenso, inevitável. O tipo de beijo que faz a alma se reconhecer antes do corpo. Julia segurou o rosto dele com as 2 mãos, sentindo o calor vencer o frio da chuva. A respiração se misturou, o paletó caiu
e as palavras perderam função. Ele a puxou para perto, e os corpos se encaixaram com a naturalidade de quem já se conhecia de outras vidas. A cidade lá fora continuava em caos, buzinas, trovões, pessoas correndo, mas nada daquilo existia para eles. Era como se o universo tivesse decidido dar uma trégua, deixando que o amor tomasse forma. O beijo se prolongou até que o ar se tornasse raro. Ela apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o som compassado do coração que batia como o seu. Ficaram assim por um tempo que ninguém mediu, apenas sentindo o conforto de não precisar dizer nada. O trovão seguinte foi tão forte que fez o chão vibrar. Júlia se afastou um passo, ainda ofegante, e olhou para o céu, que parecia desabar de vez. As marquises não seguravam mais o volume da água. A rua inteira já era um espelho líquido. Isso não vai parar tão cedo, disse, ajeitando o cabelo, tentando esconder o rubor que teimava em aparecer. Henrique olhou ao redor, avaliando a enxurrada descendo pela avenida. Os faróis piscavam, o vento arrancava pedaços de papel das calçadas, e a livraria atrás deles começava a fechar as portas de vidro. Não tem táxi, não tem ônibus, não tem nada, ele comentou. E se a gente tentar ir a pé, vira notícia. Ela soltou um riso curto, o tipo de humor que usava para disfarçar nervosismo. Um raio iluminou o letreiro azul de uma pousada próxima, quase escondida entre árvores. Júlia olhou naquela direção e depois para ele. Ali costuma ter quarto vago quando chove demais. O pessoal do hospital já se abrigou lá uma vez. É perto. E pelo menos é seco. Henrique hesitou por um segundo, mas o olhar dela era firme, sereno. Não havia dúvida nem intenção oculta, apenas o gesto natural de quem cuida. Vamos, respondeu. Caminharam lado a lado pela rua quase deserta, dividindo o guarda-chuva torto, desviando das poças e das risadas nervosas que vinham entre uma rajada e outra de vento. Quando chegaram, a recepcionista os recebeu sem surpresa. Metade da cidade parecia buscar refúgio da chuva. O quarto era pequeno, acolhedor, com paredes em tom de mel e uma luz amarelada que fazia esquecer o frio. Júlia deixou a pasta sobre a cadeira, tirou o casaco encharcado e suspirou. O som da chuva era constante, embalando o ar com uma calma inesperada. Acho que o mundo decidiu parar por algumas horas, ela disse, passando a mão pelo rosto. Henrique sorriu de leve. E talvez seja o primeiro favor que o tempo faz para a gente. Ela levantou os olhos e o silêncio entre eles se preencheu de novo. Um segundo de hesitação, outro de coragem. A distância que restava era curta demais para caber tanto sentimento guardado. Fica até a chuva parar, pediu baixinho, quase num sussurro, como quem convida e confessa ao mesmo tempo. Ele se aproximou sem pressa. O ar ficou quente, o cheiro de chuva e pele misturados. O beijo veio outra vez, mais calmo, mais certo, com a leveza de quem já não precisa explicar nada. Lá fora a tempestade rugia. Dentro, o mundo inteiro se reduzia ao som das respirações e ao toque que falava mais do que qualquer palavra. Foi uma entrega mútua, serena, nascida do afeto, não do impulso. Os movimentos eram lentos, guiados por uma familiaridade silenciosa, como se aquele toque já tivesse sido prometido há muito tempo. O toque das mãos procurava o que o tempo tentou esconder, e cada suspiro parecia traduzir aquilo que eles não ousavam dizer. O calor cresceu devagar, misturado ao perfume da chuva que ainda entrava pela janela entreaberta. O tecido das roupas úmidas cedia ao calor da pele, e o frio do mundo lá fora desapareceu, dissolvido entre respirações curtas e risos baixos. Nada era pressa, era ternura. Um encontro que vinha sendo escrito em silêncio há muito tempo e agora, finalmente, encontrava lugar. O rosto dela apoiado no dele, o som do coração ritmando o espaço e o arrepio que não vinha do vento, mas da certeza de estar onde se devia estar. A entrega não era a fuga, era descanso. Como se ambos, depois de tantos desencontros, tivessem enfim encontrado abrigo um no outro. Quando a madrugada se aquietou,
Ela adormeceu com o rosto encostado no peito dele, o corpo finalmente em paz. Henrique ficou olhando o teto, sentindo o calor dela e o barulho suave da chuva que ainda insistia em cair. Ao amanhecer, a luz filtrada pelas cortinas desenhava tons dourados nas paredes. Júlia abriu os olhos devagar, sorriu. A chuva passou. Lá fora, talvez, ele respondeu, acariciando-lhe o cabelo. Aqui dentro, acho que só começou. Ela riu, encostando o rosto no ombro dele, sem pressa de voltar para o mundo. Júlia acreditava que aquele momento de amor era o começo da paz, sem imaginar que ainda viria a tempestade mais difícil de enfrentar. Ela ficou um tempo ainda nos braços dele, observando o silêncio que se instalava depois das palavras. Quando finalmente se levantou, o sol já subia alto e o calor começava a secar o cheiro de chuva que vinha das janelas. Henrique dormia de lado, o rosto tranquilo, e ela o observou por um instante sentindo uma mistura de paz e receio. Vestiu-se devagar, tentando não acordá-lo. Sobre a mesinha, deixou um bilhete curto. Obrigada pela paz de ontem. E saiu antes que a coragem se arrependesse. O corredor da pousada estava silencioso. O som da cidade voltava aos poucos. Buzinas distantes, vozes, o cheiro de pão saindo das padarias. Dentro do Uber, ela ficou olhando as ruas molhadas, o reflexo do sol nas poças e as pessoas retomando o ritmo. Tudo parecia igual, mas nada nela estava do mesmo jeito. Quando chegou em casa, o cheiro de bolo de fubá enchia a cozinha. Dona Lídia mexia o café com a calma de quem sempre soube esperar o tempo das coisas. Pedro falava sem parar, mostrando um desenho que fizera na escola. "Dormiu fora, minha filha?" perguntou a mãe sem levantar os olhos. A chuva apertou demais. "Fiquei na pousada perto do hospital." "Sei. E essa pousada serve café ou lembrança?" disse com um sorriso leve. Júlia riu, desviando o olhar. "Serve silêncio, mãe. E um pouco de sossego." "Sossego é bom. Até virar confusão", respondeu, colocando o café na xícara. "Senta, me conta." Pedro subiu para o quarto e a casa ficou quieta. Júlia se sentou à mesa, mexendo o café sem coragem de falar. "Às vezes parece que tudo se ajeitou", começou. "Mas logo vem aquele medo de perder o que ainda nem começou direito. Isso é o coração te lembrando que ainda tem medo de ser feliz", disse Dona Lídia, com serenidade. "Mas o medo não protege ninguém, só atrasa o que o amor tenta fazer andar." O humor dela sempre vinha junto com sabedoria. Júlia sorriu. "Você fala como se já tivesse vivido tudo." "Quase tudo, minha filha. Só não aprendi ainda a não me preocupar com você." O resto do dia passou arrastado. No hospital, ela se esforçou para manter o foco, mas a cabeça parecia sempre voltar para aquela manhã. Cada toque no celular era um susto, cada hora sem mensagem, um silêncio novo. Henrique não ligou. À noite, o céu clareava de novo e o vento trazia o cheiro das flores da rua. Dona Lídia estava na varanda olhando o movimento dos carros. "E aí, o café da pousada era bom mesmo?" perguntou quando a filha chegou. "Mãe, você não cansa?" "De me preocupar, não. De ver você sorrindo também não." Júlia se sentou ao lado dela. As duas ficaram em silêncio por um tempo. "Acho que ele não vai voltar", disse baixinho. "E se não voltar, o que é que muda?" "Tudo." "Nada." A mãe respondeu sem olhar para ela. "O amor bonito deixa marca, não ferida. Se for para durar, o tempo dá um jeito. Se não for, o tempo ensina a guardar sem dor." O vento balançava as folhas da rua e o som do rádio da vizinha chegava distante. Júlia apoiou a cabeça no ombro da mãe, como fazia quando criança. "E se eu tiver me enganado?" perguntou. "Então aprende, minha filha. Engano também ensina." O riso breve que se seguiu quebrou o peso do ar. Dona Lídia levantou, ajeitou o cabelo e disse, já indo para a cozinha: "Agora vai tomar banho e me ajuda a escolher o jantar. Tristeza nenhuma sobrevive a um frango com quiabo bem temperado." Aquela frase arrancou de Júlia o primeiro riso sincero do dia.
E foi ali, entre o cheiro de alho e o som das panelas, que ela percebeu. Talvez o amor não precise ser presença para continuar existindo. Mas quando deitou, o silêncio voltou a incomodar. O quarto parecia grande demais, a cama fria demais, o coração cheio demais. Ela fechou os olhos e tentou convencer o corpo de que distância também pode ser abrigo. Achava que a distância a protegeria, quando na verdade era o que mais a deixava vulnerável. 2 dias depois, a chuva voltou quando o fórum abriu as portas da audiência final. O som das gotas batendo nos vidros parecia o compasso de uma respiração contida. Júlia atravessou o corredor de mármore com passos firmes, os cabelos presos e a expressão de quem já não tem medo, só propósito. Daniel esperava à frente, acompanhado do advogado. Usava o mesmo sorriso confiante de sempre, aquele que tentava disfarçar o veneno atrás da calma. Ao vê-la, ajeitou o paletó e sussurrou algo ao ouvido do defensor, como se o mundo ainda estivesse sob seu controle. Henrique estava sentado discretamente entre os observadores. Não fazia parte do caso, mas quis estar ali, mesmo que em silêncio. Quando os olhares se cruzaram por um breve instante, não houve palavra, só uma troca muda de confiança. Doutora Carmen chegou com uma pasta vermelha nas mãos, trazendo os documentos que Júlia havia reunido nas últimas semanas. Provas que vinham de plantões, testemunhas e, finalmente, dos áudios e fotos que desmentiriam todas as acusações de Daniel. A juíza substituta ajustou os óculos e deu início à sessão. A sala cheirava a papel molhado, tensão e café frio. Vamos começar, disse em tom neutro. Senhora Júlia Fontana, a senhora confirma que reuniu novos elementos de defesa? Confirmo, meritíssima, respondeu, sem vacilar. O advogado de Daniel se adiantou, já impaciente. Meritíssima, insistimos que esses materiais são irrelevantes. O senhor Daniel Costa nunca enviou essas mensagens. São montagens. Doutora Carmen abriu a pasta com calma e conectou o pendrive. O áudio encheu a sala. A voz de Daniel, alterada, pressionando Júlia, exigindo que ela retirasse a ação sob ameaça de expor fotos adulteradas. O som de cada palavra era como um martelo invisível batendo sobre o chão de mármore. A juíza levantou o olhar. Senhor Daniel, o senhor confirma ser sua avó nesse arquivo? Ele hesitou. A segurança escorregou do rosto como tinta em chuva. Eu não me lembro dessa conversa. Doutora Carmen apertou o play novamente. Curioso, porque o áudio foi extraído diretamente do seu número, e temos a perícia digital para confirmar. O advogado pigarreou, tentando recuperar o controle. Meritíssima, mesmo que o áudio seja legítimo, não comprova coação. Júlia se levantou. O tom era firme, mas não havia raiva. Comprova sim. Comprova o tipo de homem que ele é. Um murmúrio percorreu a sala. Daniel desviou o olhar. Henrique, da fileira de trás, respirou fundo, contendo o impulso de reagir. Ele sabia que aquele era o momento dela, e que nada poderia ser mais justo do que vê-la tomar de volta a própria voz. As fotos apareceram na tela, cópias adulteradas, com data alterada e metadados manipulados. São falsificações, disse doutora Carmen, apontando o laudo técnico. Montagens feitas para manchar a reputação de uma profissional. A juíza folheou os papéis em silêncio. O som do papel virando ecoava como sentença. Quando ergueu o olhar, a chuva batia mais forte nas janelas. Senhor Daniel, diante das provas apresentadas, o tribunal entende que a senhora Júlia Fontana agiu em legítima defesa de sua integridade moral e profissional, e que o autor da ação agiu de má fé. A caneta riscou o papel, uma linha, uma assinatura, e um ciclo inteiro se fechou. Daniel ainda tentou reagir. Isso é um absurdo, ela manipulou tudo. Manipular? A voz de Júlia cortou o ar firme. Se defender não é manipular, é sobreviver. O silêncio que veio depois foi o tipo que pesa mais que grito. Henrique baixou o olhar e sorriu de leve, orgulhoso. Doutora Carmen guardou os papéis satisfeita.
Justiça tarda, mas quando chega, acerta o alvo, murmurou. A juíza encerrou a sessão. Júlia respirou fundo, sem perceber que os olhos marejavam. Não era alívio, era libertação. Na saída, cruzou com Daniel no corredor. Ele passou rápido, sem olhar para trás. Parecia menor. Henrique se aproximou devagar. Parabéns, doutora, disse num tom sereno. Não foi uma vitória qualquer. Ela sorriu. Foi a única que importava. Por um instante, ficaram em silêncio, lado a lado, observando a chuva escorrer pelos degraus do fórum. Henrique tocou o ombro dela com cuidado, como quem entende que certas dores não precisam de palavras. Às vezes, a justiça chega no papel antes de chegar no coração, disse ele. Júlia assentiu, olhando para frente. Então que demore o quanto for preciso, contanto que chegue. O som dos carros misturava-se à chuva. Ela ajeitou o casaco, pronta para sair. Vai voltar para o tribunal? Perguntou. Não hoje, respondeu ele. Hoje prefiro lembrar o motivo de ter acreditado de novo nas pessoas. Júlia não respondeu. Só sorriu e seguiu até a porta, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, podia caminhar sem medo. Ela ainda não sabia que aquela audiência mudaria muito mais que uma sentença. Mudaria tudo o que ela acreditava sobre amor e justiça. Na tarde clara seguinte, um café da Savassi servia de abrigo para lembranças e olhares contidos. O aroma de grãos torrados se misturava ao som suave da rua, onde a vida voltava ao ritmo de sempre. Júlia esperava na mesa do canto, os dedos rodando a colher no pires, como quem tenta distrair o coração com gestos pequenos. A audiência tinha acabado no dia anterior, e desde então o silêncio parecia mais alto do que qualquer aplauso. A juíza ainda não havia publicado a sentença, mas a verdade já estava à vista. Daniel, desmascarado, saíra da sala com a mesma pressa de quem foge da própria sombra. Henrique apareceu na porta do café. A luz do fim de tarde atravessou o vidro e desenhou um contorno dourado em volta dele. Carregava o paletó no braço e um cansaço discreto no olhar, desses que o tempo não apaga, só acomoda. Por um instante, ficaram imóveis, observando-se à distância. Júlia sentiu o mesmo frio no estômago que vinha desde o dia da primeira audiência. Ele se aproximou devagar, sem pressa, como quem respeita o espaço entre o medo e o desejo. Posso sentar? Perguntou com um meio sorriso. Pode. Mas não prometo café quente. Faz tempo que esfriei esperando. Ele riu, puxando a cadeira. O riso foi breve, mas sincero. Acho que o tempo anda testando nossa paciência. Ou nosso coração, disse ela, tentando parecer leve. O silêncio que veio depois não pesou. Era um silêncio bom, o tipo que preenche em vez de afastar. Henrique apoiou os braços na mesa. Eu devia ter te procurado antes, confessou. Mas achei que o silêncio te faria bem. E fez, respondeu, olhando para o café. Me fez entender que o que é certo não machuca. O que machuca é não saber o que o outro sente. Ele assentiu, com um olhar sereno, quase grato. Eu também precisei desse tempo. Não só para me afastar do caso, mas para entender que tem decisões que a gente toma com a cabeça e outras que o coração toma por conta própria. O garçom chegou, trouxe mais 2 xícaras fumegantes e sumiu no mesmo instante. O aroma do café fresco preencheu o ar, como se o cheiro sozinho bastasse para lembrar que a vida continua. A juíza deve publicar a sentença amanhã, disse Henrique, mas para mim ela já foi dada ontem. E qual seria? Que você venceu, respondeu, simples. Não só no tribunal. Ela segurou a xícara com as 2 mãos, tentando disfarçar o tremor. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, você fez o que uma mulher forte faz, enfrentou o medo e ainda saiu com o coração inteiro. Júlia sorriu, um sorriso que misturava emoção e alívio. E você, meritíssimo, aprendeu o que com tudo isso? Que às vezes a justiça é o único caminho para reencontrar a fé nas pessoas. Por alguns segundos, o olhar dos dois se prendeu num mesmo ponto. Não havia mais o peso da dúvida,
nem a distância que antes impedia o toque. O tempo parecia suspenso entre o vapor das xícaras e a respiração calma dos dois. Henrique estendeu a mão, hesitante. Júlia olhou, avaliou, e entre um sorriso e outro, deixou que os dedos se encontrassem. Foi um toque simples, quase inocente, mas cheio de tudo o que ainda não tinha sido dito. O coração dela batia compassado, firme, mas não em desordem. Pela primeira vez, o sentimento não vinha com pressa. Era paz. Henrique respirou fundo, como quem encontra o próprio lugar depois de se perder por muito tempo. Eu nunca te pedi desculpas, disse por fim, por ter me afastado daquele jeito. Às vezes o certo machuca mais que o erro, respondeu ela. Mas o tempo cura até o orgulho. Lá fora, o sol se despedia devagar, deixando a Savassi dourada e viva. O reflexo das luzes começava a dançar nos vidros, e o café ganhava o cheiro de noite que chega. Júlia se recostou na cadeira, relaxada, como quem respira depois de uma longa travessia. Sabe o que é engraçado? Disse, olhando para a janela. Eu passei meses tentando controlar tudo, e no fim o que salvou minha vida foi deixar o destino agir um pouco por conta própria. Henrique sorriu. O destino só entra quando a gente para de brigar com ele. O riso que veio dessa vez foi leve, cúmplice. Os dois ficaram ali, falando de nada e de tudo, deixando que o tempo corresse sem pressa. Quando Júlia levantou para ir embora, ele se levantou também. Se eu te convidar para jantar, vai achar que é cedo demais? Se eu aceitar, vai achar que é tarde demais, respondeu, arqueando a sobrancelha. Henrique riu, balançando a cabeça. Acho que é exatamente a hora certa. O toque das mãos se repetiu, breve e natural. Na porta, ela virou-se uma última vez, o sorriso tímido e o olhar sereno. Henrique a observou sair, certo de que, de algum modo, ainda haveria outros cafés, outras tardes, e talvez, quem sabe, um novo começo. Júlia percebeu, tarde demais, que algumas decisões o coração toma mesmo sem autorização. Na manhã seguinte, o fórum fervia com murmúrios da decisão final. O sol atravessava as janelas altas e transformava o piso de mármore num espelho luminoso. Júlia caminhava pelos corredores com o coração acelerado, sentindo o som dos próprios passos misturado às vozes que ecoavam pelas salas. Doutora Carmen a acompanhava, firme como sempre. Hoje acaba, Júlia, disse em voz baixa. Mas quero que você lembre, vencer é bom, mas permanecer inteira é o que realmente importa. Júlia assentiu, prendendo o cabelo com calma. Eu só quero poder respirar de novo. Na sala, o clima era diferente das outras audiências. Havia algo solene no ar, o tipo de silêncio que vem antes de uma notícia grande. Daniel estava lá, sentado na fileira da frente, o olhar fixo no chão, sem a arrogância de antes. Parecia menor, esvaziado de certezas. Henrique não fazia parte do processo, mas estava no fundo da sala. Assistia quieto, como quem entende que há momentos em que o amor precisa só observar. Quando Júlia entrou, ele levantou discretamente o olhar, e aquele gesto bastou para lembrá-la de que não estava sozinha. A juíza folheou os papéis devagar. Cada página virada soava como um passo em direção ao destino. O barulho da chuva lá fora começava de novo, suave, como se o céu participasse do julgamento. Após análise das provas e laudos periciais, este tribunal reconhece que as acusações contra a senhora Júlia Fontana eram infundadas e movidas por má-fé processual, disse a juíza com voz firme. Fica, portanto, restabelecida a guarda de Pedro Fontana à mãe, com plenos direitos. As palavras caíram como libertação. Júlia sentiu o ar entrar diferente, leve, quase doce. Doutora Carmen apertou a mão dela com força. Acabou, minha filha. Acabou. Daniel baixou a cabeça. Nenhum argumento lhe restava. Nenhuma mentira resistia à verdade que agora estava escrita. A juíza continuou a ler, mas Júlia já não ouvia. A emoção tomava conta, e as lágrimas que ela havia segurado por meses finalmente encontraram caminho. Olhou discretamente para o fundo da sala. Henrique estava de pé. Não sorriu,
Não fez gesto algum. Apenas a olhou com um orgulho silencioso, o tipo que não precisa de palavra para ser entendido. O som do martelo ecoou. Está encerrado o caso. A sala se levantou devagar. Júlia ficou parada por um instante, sem saber para onde ir primeiro. A vontade era correr para casa, abraçar o filho e dizer que o pesadelo tinha terminado. Mas ficou ali, tentando compreender o peso do que acabara de acontecer. Doutora Carmen recolheu os papéis e sorriu. Você foi coragem, Júlia. Não só para você, mas para muita gente que um dia vai ouvir sua história. Eu só fui mãe. É o mesmo que ser heroína. No corredor, o burburinho aumentava. Funcionários, advogados e curiosos comentavam o caso. Júlia passou por entre eles como quem atravessa um túnel de lembranças. Cada passo lembrava uma luta. Cada respiração era uma vitória pequena somada à grande. Lá fora, o vento trouxe o cheiro de terra molhada. O céu clareava aos poucos, e a chuva dava lugar a um sol tímido, como se o mundo respirasse junto com ela. Henrique esperava do lado de fora, encostado na mureta, o paletó jogado sobre o braço e um olhar que misturava ternura e orgulho. Você conseguiu, Júlia. Eu nunca vi alguém vencer com tanta coragem e ainda sair com o coração bonito desse jeito. Agora não sou mais parte de processo nenhum, disse ela sorrindo. Só uma mulher tentando começar de novo. E conseguindo. Por um instante, ficaram calados, observando o movimento da rua. Um grupo de estagiários passou apressado. Os carros buzinavam. A vida seguia seu curso. Henrique deu um passo à frente. Sabe o que mais admiro em você? Perguntou. O quê? Que conseguiu fazer justiça sem perder a doçura. Júlia respirou fundo. A doçura é a parte mais difícil de manter, mas é a única que vale a pena. O olhar dele era o mesmo de sempre, calmo, cheio de significado. Se o mundo tivesse mais gente como você, os tribunais estariam vazios. Ela riu, e o riso quebrou o peso do momento. Aí você ficaria sem trabalho. Eu me aposentaria feliz. Os dois ficaram ali, lado a lado, sem pressa. A chuva cessou de vez, e um raio de sol atravessou o vidro, iluminando o rosto dela. Por um segundo, tudo pareceu em paz. Júlia ajeitou a bolsa no ombro, pronta para ir embora. Preciso buscar o Pedro. Prometi que hoje a gente ia comemorar. Vai com calma. Ele vai te ver e vai entender tudo, sem você precisar explicar nada. Ela assentiu. Os olhos marejados, o sorriso discreto. Obrigada, Henrique, por tudo. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que devia. Não. Você fez mais? O silêncio que seguiu foi simples, bonito. O tipo de silêncio que encerra e, ao mesmo tempo, começa outra história. Quando Júlia desceu as escadas do fórum, a cidade parecia mais clara, como se o dia inteiro tivesse esperando aquele desfecho. O vento tocou o rosto dela com leveza, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia caminhar sem medo. Ela acreditava que o caso tinha terminado, mas o verdadeiro recomeço estava só começando. 4 meses se passaram. O fim de tarde no Parque das Mangabeiras trazia uma calma que parecia feita sob medida para eles. O céu misturava tons de laranja e violeta. O vento soprava cheiro de grama molhada e os risos ecoavam entre as árvores. Júlia caminhava devagar, com os pés tocando a terra úmida, enquanto Pedro corria à frente, perseguindo a cadelinha caramelo que eles haviam adotado do abrigo da cidade. O nome dela era Sol, e parecia justo. Desde que chegara, a casa nunca mais teve dias cinzentos. Henrique vinha logo atrás, carregando uma sacola de pipoca e o olhar tranquilo de quem aprendeu, finalmente, a desacelerar. Já não havia pressa, nem defesas. Apenas a serenidade de quem entendeu que o amor é um trabalho silencioso e bonito. Dona Lídia seguia com passos curtos, abanando um leque colorido, observando os três com um sorriso que misturava gratidão e orgulho. O tempo parecia correr diferente naquele parque. Júlia usava um vestido leve e o cabelo solto. No dedo,
uma aliança de prata simples que refletia o sol poente. Não era símbolo de promessa eterna, mas de decisão, a de recomeçar sem medo. Pedro parou de repente, e a cadelinha voltou para trás, abanando o rabo. Henrique se abaixou para amarrar o tênis do menino e o garoto o abraçou sem aviso. Aquela cena singela bastava para mostrar que o amor deles tinha criado raízes. Era família, de um jeito novo e inteiro. Júlia olhou os dois e sentiu algo diferente no peito. Durante muito tempo, tinha se acostumado a ser forte por necessidade, mas agora a força vinha do afeto. Ela não vivia em alerta, vivia em paz. Aprendeu a aceitar ajuda, a rir mais de si mesma, a não pedir perfeição do mundo. E talvez pela primeira vez, percebeu que felicidade também podia ser leve. Henrique, por sua vez, era outro homem. O juiz que antes via a vida como processos e sentenças, agora via histórias, cheiros, pequenas alegrias. Aprendera com Júlia que justiça e amor não são opostos, são dois lados da mesma coragem. Descobriu que ceder não é fraqueza e que ser firme pode vir acompanhado de ternura. Dona Lídia se sentou num banco de madeira e comentou em voz baixa: esse amor deles é daqueles que não precisam de barulho, só de tempo. O sol foi se escondendo atrás das montanhas e a luz dourada transformou tudo em lembrança. Sol se deitou na grama, espalhando a calma de quem sabia que o dia tinha sido bom. Pedro brincava com folhas secas e o vento fazia as alianças brilharem como pequenas promessas silenciosas. Mais tarde, em casa, o cheiro de bolo de fubá e café recém-passado tomava o ar. Pedro dormia abraçado em Sol, e o silêncio era o tipo que aquece. Júlia fechou a porta do quarto devagar e parou por um instante olhando. O amor que ela construiu agora tinha rostos, risadas e rotina. E era ali, naquela casa simples e viva, que ela se sentia completa. Henrique estava na sala, sentado perto da janela aberta. As luzes da rua entravam brandas e o som dos grilos compunha uma música calma. Ela se aproximou e sentou-se ao lado dele. As mãos se encontraram e a respiração dos dois se ajustou num mesmo compasso. "Sabe o que mais gosto da gente?" disse ela, sorrindo com os olhos. "Que mesmo depois de tudo, ainda sei dizer que te amo sem precisar de promessas nem certezas. Te amo porque é leve, porque é real e porque ao teu lado até o silêncio tem sentido." "E eu te amo", respondeu ele, a voz baixa e firme. "Não por causa do que vivemos, mas pelo que virá. Porque contigo aprendi que o amor não é abrigo, é direção. E quero seguir contigo mesmo quando o caminho for quieto." Júlia encostou a cabeça no ombro dele. Sol latiu baixinho no quarto e os dois riram, cúmplices. E foi assim que Júlia e Henrique entenderam que o amor não muda a vida de repente. Ele a reorganiza em silêncio. Ele ensina, amadurece, suaviza. Ele cura o que o tempo sozinho não deu conta. E ali, entre risadas, cheiros de café e uma cadelinha caramelo que escolheu ficar, eles descobriram que a felicidade não vem do que se ganha, vem do que se aprende a cuidar. Porque o amor verdadeiro não precisa de finais. Ele continua, um dia de cada vez. Se essa história te abraçou de algum jeito, se fez teu coração acreditar que o amor ainda pode acontecer, se inscreva aqui no canal e fica pertinho da gente. Esse cantinho é para quem sabe que a vida sempre dá uma segunda chance e que sentir de novo nunca sai de moda. Escreve nos comentários se você já viveu um amor que te transformou por dentro e de onde está ouvindo. Gosto de imaginar a gente espalhado por esse Brasil, trocando emoção como quem troca olhares de fim de tarde pela janela da vida.de. Que Deus te cubra de paz, saúde e caminhos leves. Recebe meu abraço cheio de carinho. Te espero no próximo vídeo para seguir dividindo amor e emoção.